Boa noite. Boa noite, gente. Olha nós aqui outra vez. Boa noite. Hoje ainda calorzinho, né, gente? Um outono quente. A gente tá começando, né? Iniciando um outoninho quente. Meu ventiladorzinho tá ali ajudando. Me falem se vocês estão ouvindo bem a minha voz, se vocês estão ouvindo a música. Boa noite. Compartilhando, gente, compartilhando o nosso evangelho. Vem aqui na setinha, no aviãozinho e manda para os amigos, para a família. Vamos fazer evangelho todo mundo junto. A nossa transformação, né, gente? A nossa evolução. O nosso evangelho que faz parte já da nossa vida. Bom demais, né não? Hoje dia 24 de março de 2025, segunda-feira. Boa noite para quem está entrando, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Pegando, turminha, a água de vocês, tá? O copinho de vocês, individual, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remédio que a espiritualidade vai colocar, né? Boa noite, Rê! Mandando aviãozinho para quem esqueceu, isso mesmo. Renatinha fez aula comigo no sábado de spinning, né, Rê? Spinning abdominal. Conseguiu dar risada no domingo, ontem? A gente se divertiu. E me fala, gente, eu pedi para vocês, vocês estão ouvindo a música? Tá ok? Vocês estão ouvindo a música? Estão ouvindo direitinho a minha voz? Vamos já pro nosso Gotas de Esperança. Então, enquanto a gente vai ler a nossa mensagem inicial, não esqueçam, água. Gente, água para fluidificar, tá? Inclusive, pode pegar dos seus pets, das meninas. A água tá aqui para ser fluidificada. Música bem baixa, Cacá. Vou aumentar um pontinho. Aí vocês me falam, tá? Se vocês estão ouvindo. Renatinha maravilhosa, mas toda dolorida e feliz. É isso. A gente vai pra academia, fica dolorida, mas fica feliz. Exatamente, esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo de personal, de professor, que vocês fiquem doloridos, porém felizes. Agora ela foi comer. Vamos lá, aumentei mais um pouquinho a música. Se estiver atrapalhando, vocês me falem, gente. Por favor. Então, bora lá. Estamos ao vivo há 5 minutos. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, de evolução, né? Cada um com os seus, como a gente fala, cada um com os seus perrengues, com os seus problemas, cada um com as suas tristezas, que fazem parte, né, da nossa vida, da nossa jornada. Como a gente falou, não sei se foi da semana passada, que a gente falou das nuvens, que são os nossos desafios. Então, como toda nuvem que passa, né, por sobre o sol, os nossos problemas também vão se dissipando. E quanto que a gente vai falar sobre isso também, quanto mais a gente
se espiritualizar, quanto mais a gente se aproximar das coisas de Deus, mais rápido as nossas nuvens vão embora, são carregadas. Certo? Para isso que a gente está aqui, né? Então, hoje no nosso Gotas de Esperança, do Lorival Lopes, esse livrinho de bolso que eu adoro, a gente vai ler hoje uma mensagem ímpar. Então vamos ver o que a espiritualidade reserva pra gente de mensagem, pelinho, ímpar. Mensagem 77. Abençoada rotina. E a gente acabou de falar, né, dos nossos problemas, do nosso dia a dia. Abençoada rotina. O relógio, um amigo. As horas, oportunidades que se repetem. Os minutos, instantes de aprimoramento. Bendiga a rotina de cada dia. Ela mantém o equilíbrio da sua vida. Enriquece possibilidades. Valoriza o seu descanso. Transforme os seus dias em sugestivos e alegres. Faça progredir os bons projetos. Fortifique a sua capacidade de amar. Agradeça a Deus a regularidade da sua vida. Nunca lastime, nem esbraveje contra o tempo. Não existem 2 dias exatamente iguais. Sem reclamar, a água sobe aos céus e desce à fonte ininterruptamente. O rio, né? Os rios, eu ouvi esses dias uma frase, que os rios não são iguais. Cada dia ele tá de um jeito. E assim é a gente. Mas se a gente tiver uma rotina, como ele inicia, uma rotina abençoada, a gente consegue manter o equilíbrio na vida. Por isso que a gente fala muito isso, né? Como é legal a gente ter uma rotina, como é importante a gente ter uma rotina. E como ele fala aqui, né? Valoriza o seu descanso. Agradeça a Deus a regularidade da sua vida. Olha que linda essa mensagem. As horas, que são oportunidades que se repetem. A gente vai falar sobre isso hoje no nosso Evangelho. Linda mensagem de Jesus pra gente hoje. Que a gente saiba valorizar a nossa rotina. E que a gente não reclame. Tantas pessoas gostariam de ter a nossa rotina. E só quando a gente acaba perdendo alguma coisa na nossa rotina é que a gente vai dar valor, né? Então vamos agradecer essa rotina que a gente tem. Linda mensagem. Vamos fechar nossos olhos, iniciando a nossa prece, fortalecendo essa nossa conexão com Jesus, agradecendo sim a Deus a nossa rotina, desde o momento que a gente abre os nossos olhos até o momento que a gente vai para a nossa cama, até o momento do crepúsculo, como a gente vai falar hoje no nosso Evangelho. Agradecer cada minuto, cada hora. Agradecer cada pessoa que passa pelo nosso dia, pela nossa rotina.
a começar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no nosso trabalho, cada pessoa que passa, que a gente possa doar a nossa boa energia, os nossos bons fluidos, tudo aquilo que a gente emana de bom, a gente recebe em dobro. E que a gente não devolva aquilo que a gente recebe de pesado, que a gente não deseje o mesmo para o outro. Somos gratos pela nossa rotina. É através dela que a gente sobrevive, é através dela que a gente evolui, que a gente melhora. Que a gente possa ter na nossa rotina sempre, 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 a cada passo, que a gente possa ter os ensinamentos de Jesus trabalhando a nosso favor e a favor do outro. Que essa energia de luz, de paz, que a gente possa transmitir para aquelas pessoas que estejam precisando, da nossa família, do nosso convívio, de amigos, de trabalho, que elas possam receber essa energia, essa frequência de amor. Que sejamos todos abençoados com os ensinamentos de Jesus. Todos nós encarnados, os nossos amigos desencarnados, amigos, entes queridos, que possamos entender a mensagem de Jesus de hoje. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo a paz, trazendo o equilíbrio, o amor, a paciência. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo o remedinho necessário para cada um de nós. Agradecemos aos passes que serão aplicados, os tratamentos, as curas. E assim iniciamos mais um evangelho de amor, de gratidão, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu tomar um golinho de água. Vamos lá. Hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. O item se chama Recapitulações. Recapitulações. Aí o Emmanuel, ele vai comentar com a gente sobre a passagem do Evangelho de João, capítulo 12, onde João fala assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí Emmanuel vem explicar pra gente: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências, né? Os seus resplendores, a sua glória, o seu brilho, também as suas decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. Como a gente falou lá no início, né? Tudo instável, tudo passa, nada aqui na Terra é para sempre. Tudo que o seu olho está enxergando
vai ter um fim. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, ao seu turno, considerado insuladamente, quer dizer, isoladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer essa anomalia? A situação é embranhável, quer dizer, crava, né? Porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, né, à noite, mas o dia que já se foi, na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. Qual é essa oportunidade? O dia que volta. Refunda-se, quer dizer, se restabelece a existência. Todavia, o que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens terrenos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que eu te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Que bom que a reencarnação existe, né, gente? Que bom que a gente tem essa oportunidade da reencarnação, essa glória, essa bênção na nossa vida aqui na Terra. Daí, esse item recapitulação, né, me lembra muito um professor que recapitula, né, a matéria do dia no final da aula. Então a gente pode fazer essa analogia de recapitulações, né? Nos nossos aprendizados espirituais, né? Os espíritos, eles sempre trazem pra gente um fator muito importante, um alarme, né? Sobre um alarme mesmo, né? Sobre a passagem do tempo, como Emmanuel fala. A passagem dos séculos, passa-se milênios, né? Tanto no campo coletivo como no campo individual, né? Ele fala que as nossas mudanças, eles falam, né? Os espíritos falam que as nossas mudanças são tão pequenas, são tão miúdas, né? E que poderiam ser maiores. Exatamente como Emmanuel fala, por conta do nosso conhecimento intelectual e moral, né? A gente fala, meu Deus, quantas pessoas ainda se comportam, né? Tem atitudes que, se existia há 2000 anos,
há milênios, recapitula essas atitudes, sendo que a gente não está mais num planeta primitivo. A Terra já foi planeta primitivo há milênios atrás, não é mais, mas ainda existem pessoas que se comportam como. E aí, quanto mais material, quanto mais arraigado na Terra for o homem, mais tempo ele vai levar na evolução, né? E mais tempo reencarnando em mundos materiais. Isso é claro, né, gente? Isso é claro, quanto mais material, quanto mais materialista eu for, mais tempo eu vou perder reencarnando em planetas materialistas. Eu vou ler uma questãozinha aqui do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim, no capítulo Lei do Progresso, questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Eles respondem assim, ó: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Nem sempre uma pessoa, a gente sempre falou sobre isso, nem sempre uma pessoa completamente intelectual, né, uma pessoa extremamente inteligente, vai ter o seu progresso moral acompanhando. E vice-versa, nem sempre uma pessoa de grandes virtudes vai ter o seu intelecto avançado. Mas um ajuda o outro. E aí tem só um anexo que ele pergunta assim: como o progresso intelectual pode levar a um moral? Né? Como que uma pessoa inteligente pode progredir na parte moral, nas suas virtudes? Resposta: fazendo que se compreenda o bem e o mal, né? Porque uma pessoa ignorante no sentido de conhecimentos, né? Uma pessoa primitiva, às vezes ela está fazendo uma coisa ruim que para ela é certo, né? Por exemplo, sei lá, povos indígenas que têm o seu comportamento mais primitivo, mas eles praticam atos, entre aspas, errados, mas que para eles é certo, porque eles não têm a parte intelectual desenvolvida, né? O homem, então, pode escolher, quando ele compreende o bem e o mal, ele pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, ao mesmo tempo que esse homem materialista aqui na Terra ele vai demorar muito mais para evoluir, né? Existem pessoas que evoluem tanto em uma única encarnação, né? Através do seu trabalho no bem, através de dedicação com o próximo, sacrifícios, como a gente fala, renúncias, que essa pessoa ela vai pular vários degraus na evolução, né? Ela passa, essa pessoa que dá essa importância para o lado moral, para o lado espiritual e menos para o lado material, ela vai reencarnar cada vez menos na Terra.
porque ela tá evoluindo mais rápido, né? E aí o Emmanuel, ele fala que a gente fica recapitulando atitudes do passado, mesmo com todo o conhecimento que a gente já tem, né? Mas porque a gente deixa se influenciar pelo chamado do mundo material, né? O mundo da matéria. Aí a gente acaba caindo de novo e de novo nos erros do passado. E outra, será que a gente não está recapitulando o passado com as mesmas pessoas e repetindo os mesmos erros? Olha como a gente tem que refletir, né? Sabe aquela velha máxima que a gente fala assim, por exemplo, né, para os filhos? Eu fui educada assim, eu vou te educar assim, né? Meu pai, meu avô fazia assim comigo, eu vou fazer assim com você. É claro que a gente fala que muitas coisas funcionam, né? Como os nossos pais faziam com a gente. Mas muitas coisas já mudam, já mudaram. Quer a gente queira ou não, o planeta evolui. Então, à medida que o planeta evolui, as pessoas estão evoluindo, costumes estão evoluindo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, como ele fala aqui, da gente estar recapitulando o passado com as mesmas pessoas e repetindo os mesmos erros. Então, a gente fica estacionado. Só que tem essa diferença, né? Que hoje a gente tem um conhecimento a mais do que de ontem. Existe essa diferença. E o que o Emmanuel fala, né? Que com o conhecimento que a gente já tem, a gente poderia estar fazendo diferente. E aí, como ele fala, né? A gente acaba se deixando levar pelos prazeres do mundo. Então a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que é certo e errado, mas a gente continua fazendo muita coisa errada, né? Prejudicando aquele, prejudicando o outro, né? Para eu me beneficiar, né? Para eu me dar bem nos prazeres do mundo. E por que acontece isso? Né? Por que acontece se a gente já tem esse conhecimento? A resposta está exatamente na passagem de João, que ele fala aqui. Né? Por que a gente faz isso? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente valoriza, mesmo com os nossos conhecimentos, a gente acaba valorizando mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Então, mostra que a gente ainda gosta do quê? Da glória, né? Dos aplausos, do ouro. Mas isso tem um preço. Então, mesmo com todo esse conhecimento, né? A vida na matéria e tudo que ela, como a gente está falando, tudo que ela oferece pra gente, ela ainda exerce em nós uma tentação muito maior do que a gente viver as coisas de Deus.
Olha que perigo, né? Que perigo. Daí ele fala também de que muitos de nós, sobre o crepúsculo, né? Muitos. Quando chega a noite, no crepúsculo, a gente volta o nosso pensamento para Deus, né? Aí a gente tá lá, a gente pensa nos nossos erros do dia, a gente pensa nos nossos acertos, né? A gente tem até o desejo, até a vontade de melhorar, né? De fazer melhor. Mas aí, como ele fala, quando amanhece, né? Que a gente abre o olho, puff, tudo se apaga, né? Tudo se dissolve da nossa mente durante esse crepúsculo. Por quê, né, gente? Porque durante o dia, a gente já muitas vezes inicia o dia com estresse, com preocupações, né? A gente já se envolve nos problemas da família, do trabalho, do vizinho. Aí a gente esquece tudo aquilo que a gente meditou na noite passada, tudo aquilo que a gente meditou oferecendo para Deus, as promessas, a gente esquece. Vem um véu. Aí ele fala também do nosso dia, né? A bênção do nosso dia. Para que existe o nosso dia, né? Para que a gente possa cumprir as nossas promessas do dia anterior, né? É uma nova chance para eu fazer melhor, para eu aproveitar mais o meu tempo e não ficar recapitulando os erros do passado. Os espíritos, eles comparam um dia aqui na Terra como se fosse uma existência inteira, né? Então aqui a gente pode até fazer essa analogia, né? Que o Emmanuel fala. Que o dia existe pra gente, para que a gente possa cumprir as nossas promessas. O que acontece quando a gente está lá no plano espiritual antes da gente reencarnar? A gente não faz um processo, um planejamento reencarnatório, né? Que a gente já falou aqui. Então a gente está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar. Só que antes a gente tem todo um processo junto com os nossos mentores, né? Espíritos superiores, onde a gente planeja o nosso retorno, a gente planeja tudo que a gente, mais ou menos o que a gente vai passar, né? Então a gente promete, olha, eu quero melhorar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou sofrer aquilo, eu vou sofrer. Vou melhorar, eu vou evoluir nisso. Aí quando a gente reencarna, vem, como a gente sabe, né, o véu do esquecimento. A Rita tá falando assim, eu acho que eu fui muito otimista quando fiz o meu projeto antes de voltar. Não, a gente tem mais força do que a gente imagina. A gente é mais forte do que a gente imagina. A gente só não sabe a força e o poder que a gente tem, como Jesus fala pra gente. Vós sois deuses, podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, o dia é isso aqui. É a gente cumprir aquilo que a gente prometeu na noite anterior. Senhor, perdão pelo meu dia de hoje, eu errei nisso, mas amanhã eu prometo. Eu vou conversar com o meu amiguinho. Eu vou perdoar.
né? Não vai estar dando nessa. Ah, vai sim, dona Rita. E aí, quando eu durmo, né? Passa o crepúsculo, eu acordo, puf, foi tudo embora. Eu entro nos problemas, eu encontro aquela pessoa que eu prometi para Deus que eu ia perdoar, mas aquela pessoa já vem, já me atira uma pedra, eu já atiro 2 nela. Não estou aproveitando o meu dia, eu estou repetindo tudo aquilo que eu já fiz para ela lá no passado, eu estou recapitulando hoje, né? E estou perdendo a chance, né? De fazer o meu melhor. E é o que a gente fala, né, gente? A gente não sabe a nossa data de retorno ao plano espiritual. Então não dá tempo da gente ficar recapitulando coisas erradas. E aí a gente tá reencarnado, nós estamos reencarnados aqui na Terra para fazer uma história nova. Mesmo que a gente esteja com as mesmas pessoas de ontem, mas a caminhada é nova. A caminhada é nova, eu posso estar com as mesmas pessoas do passado, mas eu preciso, como a gente fala, fazer um roteiro diferente. Não ficar repetindo os erros do passado. Eu preciso sair dessa encarnação, dessa existência, muito melhor do que quando eu entrei, né? E nós que já temos conhecimentos, não dá para ficar estacionado. Lembra que os espíritos falam pra gente, a gente não regride, né? A gente não retrograda, mas a gente pode manter, a pessoa pode manter uma evolução, não posso nem dizer evolução, perdão, mas uma existência estacionada, que pra gente isso não é mais compatível, né? E aí, como ele fala, né, da obra, qual é a obra que você tá construindo? Não é obra material não, claro, né, gente? É obra moral, espiritual que você está construindo e que você vai deixar aqui na Terra quando você partir. E além, e mais, essa obra que você pode levar com você para o outro lado. A Luciana fala aqui pra gente, acho que quando a gente não se dá bem com alguém, então nós estamos fazendo essa recapitulação. Bingo! Bingo! Que é o que eu falei da gente, nós temos o conhecimento espiritual. Cabe a mim ter o entendimento que aquela pessoa não tem esse entendimento. Então eu vou ter um olhar diferente sobre ela, para eu poder trabalhar o perdão e me libertar, né? Então a gente tem que trabalhar, isso é muito importante, né? Trabalhar o desapego material, né? Da matéria. Sair, como a gente falou, sair dos instintos primitivos e buscar as coisas que vêm de Deus. E como a gente tem falado muito, né, da gente usar esse nosso conhecimento da doutrina espírita, gente. Eu falo assim, a gente tendo esse conhecimento da doutrina espírita, isso não faz a gente melhor do que ninguém. Não. Não. Né? Porque existem muitas pessoas de outras religiões que podem ser mais humanas, mais humanizadas do que uma pessoa que tem o conhecimento espírita, né?
Mas ajuda, o que eu ia falar aqui, né? A doutrina espírita, ela dá uma direção pra gente, né? Ela ensina para onde a gente está caminhando. Ela ensina, a gente aprende que nós temos um passado. E um passado de outras existências. E que a gente vai ter outras. Então a gente tem que ter o nosso vigiai e orai constante. Constante, né? E os nossos estudos também. E aí a gente fazer todos os dias esse exame de consciência, né? Como a gente aprende, não é Deus que castiga. Deus não castiga a gente. É a nossa consciência que prende a gente, que castiga. Isso principalmente quando a gente fizer a passagem, quando a gente passar para o outro lado. É a nossa consciência que vai fazer a gente ir para o umbral, ficar num lugar ruim. Não é Deus, né? Então a gente fazer esse exame de consciência todas as noites, né? E se perguntar, o que eu fiz melhor hoje com relação a ontem? Né? O que eu posso fazer melhor, né? Como a Vera tá falando aqui, a Verinha. E vamos sair melhor. Eu vou ler a questão para a gente terminar o nosso evangelho. A questão 799, ainda na lei do progresso, onde Allan Kardec pergunta assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí eles respondem assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura. O que é vida futura, gente? Vida após a morte. Não mais estará velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro pelo presente. Então eu tenho esperança de que eu posso estar bem na vida futura, no plano espiritual ou numa próxima encarnação, me transformando agora, melhorando agora, hoje. Continuando, como que o Espiritismo pode contribuir? Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Isso aqui é uma capa. Eu já fui negra. Eu já fui pobre. Eu posso ter certeza disso. Você também pode. Mas é a partir de aqui, de agora, que eu posso melhorar, que eu posso progredir, né? A minha moral. E não ficar recapitulando ideias, atitudes do passado. Eu posso garantir um futuro feliz para mim, né? Pra gente terminar aqui, a Renatinha fala: o Espiritismo consolador, aonde na hora certa tudo se explica. Quanto mais estudamos, mais os nossos mentores ficam à vontade e se aproximam e nos direcionam. E a gente aumenta essa conexão com o outro lado, né? Então a gente entender que somos todos irmãos. Hoje nós estamos, né? Eu sempre falo, hoje eu estou mãe do Enzo e da Cleo. Hoje eu estou filha da Dona Mercedes. No passado
eles podem ter sido os meus pais. Eu posso ter sido mãe da minha mãe. Então é a importância, é a urgência do perdão, do amor. Deus, nosso Pai, não quer nenhum dos seus filhos se odiando. Então que eu possa hoje à noite, no crepúsculo, prometer a minha melhora, a nossa melhora, e amanhã quando eu acordar, que eu possa cumprir essa promessa que eu fiz para Deus e que eu faço todas as noites. Então vamos partir para a nossa oração, para a gente finalizar o nosso Evangelho com essa reflexão. Fecha os seus olhos, respira, sente a sua respiração, coloca a sua mão sobre o seu peito, sente a sua respiração, sente o seu batimento do seu coração. Sente a proximidade do seu mentor, grudadinho em você, se fazendo presente, feliz, orgulhoso. Pela nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de progredir, o nosso desejo de nunca mais recapitular erros do passado. Que a espiritualidade, que Jesus nos ajude a cada dia mais enxergar cada um que passa por nós, mesmo que não queira o nosso bem, que a gente enxergue como irmão, porque através da reencarnação tudo muda, as posições se alternam, posições de família, posições sociais, tudo é modificado através do que a gente está vivendo hoje. Que tenhamos essa força para mudar, para melhorar todos os dias. Todos os dias. Nós seremos melhores a cada dia. Por nós e pelo outro. Com a ajuda de Deus, nosso Pai maior, a ajuda de Jesus e dos nossos espíritos amigos. Agradecemos a espiritualidade que limpou os nossos lares, higienizando, fortalecendo, trazendo essa luz do Evangelho, essa luz de Jesus dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Agradecemos as nossas águas que foram fluidificadas. Agradecemos as curas que foram feitas, os passes que foram aplicados, os tratamentos. E com esse poder de Jesus, a gente vai enfrentar mais uma semana de muita evolução moral e espiritual, desapegando daquilo que é matéria, daquilo que faz a gente sofrer. Assim a gente finaliza mais um evangelho de amor, de gratidão, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso. Nosso evangelho vai ficar gravado.
aqui no Instagram, compartilhem. E que a nossa semana seja abençoada e que a gente se esforce mais para viver as coisas de Deus. E a gente finaliza. Amo vocês profundamente e semana que vem a gente tá junto. Gratidão. Amém. Meu coração todinho pra vocês. Gratidão, gente. Tamo junto, viu? Aqui e lá. Um beijo.